Ora, viva meu amigo! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal, tá bom? Hoje que vamos falar aí o capítulo 2 desta aula de hoje vai ser radiciação, ou seja, radiciação e vamos falar das propriedades. Aqui somente vamos falar das propriedades de radiciação, tá bom? Então, sem mais delongas, para você que acabou de chegar aí nesse vídeo, clicando aí, querendo ver qual vai ser o desenvolvimento e a brincadeira que vamos estar a fazer aqui hoje. Então, seja bem-vindo aí ao Planeta Estudantil, tá bom? Este que é o seu canal que vai te levar, sempre te leva do nível 0 ao nível máximo sobre todas as matérias que dizem respeito aí à matemática e à física, tá bom? Meu nome é Marcos Gove e seja bem-vindo a mais uma aula, tá bom? Então vamos aí, sem mais delongas, praticar este conhecimento aqui que aqui está nos a ser apresentado. Tema, radiciação e como subtítulo, propriedades. Vamos falar exatamente das propriedades, tá bom? Claro, eu também tenho aqui, tá bom? Alguns exercícios que eu elaborei aí que vamos estar a usar nessas nossas propriedades, esses exercícios que nós vamos estar a usar aí nessas propriedades, tá bom? Antes de continuarmos aqui, devo dizer também que este capítulo ele é longo. O capítulo é longo, tá bom? O capítulo ele é muito longo e eu não quero que os vídeos sejam muito longos, então eu vou estar a dividir todo o capítulo, porque vai ser a resolução, vai ser o trabalho de um capítulo inteiro sobre radiciação. Então vou estar a dividir aí em 3 partes os meus vídeos. Hoje este vídeo são propriedades. Nos próximos vídeos já vamos estar a ver a racionalização de denominador, tá bom? Expoente fracionário, adição e subtração de radicais, tá bom? Acho que já falei demais, vamos aí à prática, assim que é. Ok, antes de mais nada, você deve saber que quando se fala de radiciação, estamos a falar de raízes, tá bom? Então, acontece que temos aqui, em princípio, uma raiz a este estilo, com um certo valor aqui dentro, tá bom? E com um certo número aqui, assim. Então, porventura, existe um outro que vem daqui, tá bom? Aí, porventura, vem isto, parecido com isto, tá bom? O que eu desenho aí, eu quero te induzir a entender uma coisa. É que esta raiz aqui é o nosso radical. Ele é o nosso radical, esta raiz é o radical. Este senhor que vem dentro da raiz é o radicando, tá bom? É o radicando, tá bom? E este senhor aqui, se porventura vir a aparecer aí muitas das vezes, você chama ele de coeficiente. E por fim temos este nosso senhor aqui. Este aqui, ele é o índice. É o índice. Dá uma boa visão aí e veja bem, é isso que eu estou a dizer. Vamos tratar deste tipo de problema, em que temos um índice, o coeficiente, o radical e o radicando, tá bom? Ok, dado que nós já entendemos isto, podemos partir direto para a primeira propriedade. Ok, primeira propriedade, daí vou estar a salientar como primeira propriedade. Esta vai ser a primeira propriedade que vai ser. Esta primeira propriedade é chamado de produto de radicais. Tá bom? Essa primeira propriedade é o produto de radicais, tá bom? Ok, o que diz nessa propriedade? Diz-nos que quando nós temos uma raiz, tá bom, assim, desse jeito, com n aqui, vezes n da raiz de b. Assim. Isto aqui é igual a dizer, olha, quando nós temos algo parecido com isto aqui, que é o produto de radicais, como eu estou a referir, é o produto de radicais. Este produto de radicais só acontece quando nós temos o mesmo índice. Estão a dizer, este senhor aqui, o índice, tá bom? Quando nós temos o mesmo índice. Nós só podemos multiplicar os radicais que tiverem o mesmo índice. Então, o produto de radicais consiste em dizer que nós temos o mesmo índice, então vamos manter o índice assim, tá bom? Manter o índice e multiplicar os seus radicandos, esses senhores aqui, A vezes B.
Assim, muito bom. Isto aqui que é produto de radicais, tá bom? Só podemos multiplicar radicais que tiverem o mesmo índice. Guarde bem isto. Essa propriedade diz que na multiplicação de dois radicais com o mesmo índice, mantemos um índice e multiplicamos os seus radicandos. Assim que é, tá bom? Esta é a primeira propriedade que nós estamos a ver aí sobre radiciação. Então vamos lá e aplicar alguns exemplos para esta radiciação aqui, tá bom? Estou a dizer que vamos aplicar alguns exemplos. Estes exemplos podem ser refletidos aqui nessa minha folha aqui, tá bom? Eu vou tirar este primeiro exemplo aqui, já marquei, então vai ser aí, vai ser raiz de 9 vezes raiz de 4, assim, ok? Dado a isto, já tenho isto, então neste caso quer dizer que você tem o mesmo índice. Você se pergunta, mas onde que está este índice que eu estou a referir? O índice é este valor que vem aqui, aqui. Não tem índice aí? Então significa que aqui nós temos 2, porque raízes eles partem de 2, porque este raiz aqui quer dizer que ele é 2, tá bom? Estou a dizer que se você diz que tens uma raiz assim, é igual isto aqui a 2. Raiz significa igual a 2, tá bom? Então, neste caso, dado que eu já tenho isto, significa que eu tenho o mesmo índice, então vou manter o índice que é 2 e vou multiplicar os seus radicais. Assim, então vou ter aí igual a raiz 8 vezes 4, tá bom? 8 vezes 4, você quer dizer 9 vezes 4, assim que é 9 vezes 4. Aliás, neste contexto aqui, você pode achar que este caminho aqui é muito longo, tá bom? Porque você dizer 9 vezes 4, aqui posso ter aí 9 vezes 4, já tenho 18, 36. Vou ter aí 36. Tá bom? É um caminho, tá bom? Depois vou indicar o outro, 36. Você vai procurar aí raiz de 36. Raiz de 36 é 6, assim que é. Termina isto, tá bom? Tem outro jeito de resolver isto, tá bom? Outro jeito é dizer que se eu tenho a mesma raiz, aqui, assim, o que eu posso fazer? Posso achar a raiz quadrada deste e achar a raiz quadrada deste em particular. Isto quer dizer que se eu tenho raiz de 9, quanto equivale a raiz de 9? Vale 3 vezes raiz de 4 equivale a dizer 2. Assim, você pode resolver esses problemas usando este caminho também, que não tem problema. Neste contexto, você vai acabar tendo 3 vezes 2, que vai dar aí 6. Você nota que não há diferença entre os resultados, significa que ambos os caminhos servem, tá bom? Isto é que é produto de radicais. Este produto de radicais, ele desenvolve-se dessa maneira. Este aqui era um exemplo A. Posso apelar aqui para o exemplo B, que eu tenho 5 raiz de 4 vezes 5 raiz de 3. Assim, aqui é igual. Este exemplo está aqui na minha folha de exercícios, que é este aqui. Eu já estou a marcar, tá bom? O resto dos exemplos que eu não marcar aqui no final, tá bom? Que não estiverem marcados, estes exercícios vão sobrar para você praticar aí em casa, tá bom? Nesse caso, já copiei aqui, então vou ter aí igual. Aqui, muito bem, vou ter aí, tenho o mesmo índice, então vou manter o índice e multiplicar os seus radicandos. 4 vezes 3, igual aqui a dizer 5, raiz 4 vezes 3 é igual a isto aqui a 12, tá bom? Aqui nós terminamos. Este exercício não é como mais desenvolver. Por quê? Não vamos achar uma raiz perfeita quando eu procurar a raiz da quinta de 12, tá bom? Então este exercício termina por aí, tá bom? Eu espero ter induzido melhor sobre como aplicar a primeira propriedade de radiciação, que é produto de radicais. É assim como se usa esta propriedade, tá bom? Vamos para a segunda propriedade. Vamos para a segunda propriedade. Esta segunda propriedade é divisão de radicais. Divisão de radicais. Divisão de radicais, tá bom? Vamos já aí aplicar essa divisão de radicais. Esta propriedade que nos induz a dizer que se nós temos n aqui como índice, neste contexto aqui de n, b é igual, tá bom? Nota aí. Nós temos aqui a divisão deste radical por este, tá bom? É uma fração, é divisão, então não tem problema. Temos a divisão desses dois radicais, assim que, nesse contexto, eu posso dizer aí que eu tenho,
na divisão de radicais, tá bom? Com o mesmo índice, eu vou manter o índice, que é o n, manter o índice e dividir os seus radicandos, ou seja, o a que divide por b. Esta aqui é a segunda propriedade, assim que é. Vamos aplicar os exemplos, tá bom? Eu já expliquei melhor como é que se usa a primeira propriedade. As propriedades que seguem, elas seguem o mesmo padrão. É só manter o que é igual e trabalhar com o que é diferente, como potências, tá bom? Vamos lá e aplicar o primeiro exemplo. Vamos pegar aí um exemplo. Este daqui. Por falha eu já estava a resolver. Mas vou pegar já este aí, que diz aí 3 raiz de 6, que divide por 3 raiz de 2. Assim, igual. Nesse caso, eu posso, já que eu tenho o mesmo índice, então vou manter o índice e dividir o resto dos radicandos. Assim. Então eu vou ter aqui igual a 3 raiz 6 que divide por 2 vai dar aí 3. Assim que é. É assim como se usa essa propriedade. Nota aí, está a ver bem? Você tem o mesmo índice, mantém o índice, divide os seus radicandos, tá bom? Vamos passar para o segundo exemplo. O segundo exemplo vai ser este aqui. Já marquei aí, o segundo exemplo vai ser esse aí. Tenho aí, nesse meu segundo exemplo que eu marquei, tenho raiz de 64, não é? Raiz de 64 sobre raiz de 16. Assim, igual. Ok. Meu amigo, aqui nota uma coisa. Se nós temos esses dois senhores aí, dividindo eles, tá bom? Você pode seguir o método padrão. Ó, pegar, manter os seus índices e dividir os seus radicandos, tá bom? Outro meio de você resolver isso sem precisar mesmo se maçar é procurar a raiz quadrada de 64 e também procurar a raiz quadrada de 16. Por quê? Isto aqui significa que vou manter o índice, que vai ser 64, que divide por 16. Assim, não é? Então, nesse caso, significa que esta raiz já que está a cobrir tudo, eu posso ter raiz quadrada deste e também raiz quadrada deste, em particular. Raiz quadrada deste e raiz quadrada deste aqui, em particular, tá bom? Raiz quadrada de 64, é só vermos aí. Raiz quadrada de 64, qual é o número que elevado a 2 vai dar 64? Não é? Vamos lá aí. O número que elevado a 2 vai dar 64 é o 8. Então vai ser 8 que divide, raiz quadrada de 16, estamos à busca deste, é 4. Agora você vai ter igual, 8 que divide por 4, vai ter aí 2, tá bom? 8 que divide por 4, vai ter 2. Você descobre assim a raiz desse número usando a divisão de radicais, tá bom? Vamos continuar aí, deixa eu pegar aqui uma nova folha. Uma nova folha, aqui. Bom, vamos continuar aí, já vimos a segunda propriedade, vamos para a terceira. Vamos para a terceira propriedade. Terceira propriedade. A terceira propriedade, a minha câmera desfocou um pouco. Isto sempre acontece, felizmente acontece com as nossas câmeras. Elas quando gravam por muito tempo desfocam. Ok, terceira propriedade. Terceira propriedade é potência de uma raiz. Tá bom? Potência de uma raiz. Isto aí que vai ser potência de uma raiz. Ok. Como é que se interpreta essa propriedade? Diz que quando eu tenho um n raiz de a aqui, tudo isto é elevado a m, tá bom? Isso aí que é potência, né? Toda essa expressão é elevado a m. Como é que se resolve isto? Você pode dizer que é igual a dizer n raiz, tá bom? De a. Esta potência vem aqui cair aqui no a. Então vai ficar aí m, assim. Isto aí que é potência de uma raiz, tá bom? E depois de ter aplicado essa propriedade do jeito que vês, vamos lá e aplicar os exemplos, porque eu não quero demorar com isto. Eu já sei que você já está a ficar esperto, então não tem por que demorarmos, tá bom? Esses exemplos aqui, parece que eu não tenho aqui patentes eles no meu exercício. Ó, eu tenho, mas é este e este. Bom, eles já vêm resolvidos aí, mas não tem problema, eu já vou colocar eles na ordem normal, que vai ser 3.
é raiz de 10, tudo isto elevado a 2, não é? Tudo isto elevado a 2. Este caso, você resolve isto dizendo que é 3 raiz de 10. Este 2 passa a ficar aqui no radicando, ou seja, fica aqui 2, assim, tá bom? 2 na molezinha, tá bom? Neste caso, você já tem o seu problema resolvido, assim. Isto aqui é que é potência de uma raiz, tá bom? Mas mais adiante vamos aprender um truque de como reduzir esses expoentes aqui, tá bom? Este índice e o expoente, isso tem um meio, tá bom? E por aí vai. Neste caso, já resolvemos isto. O resto das coisas que vem a calhar aí é que também vem do mesmo jeito. Suponhamos que você tenha um exemplo aí que você tem 4 raiz de 2, tá bom? Tudo isto elevado a 2, assim. Então você vai ter aí igual, tá bom? Você vai ter 4 raiz de 2. Este 2 cai aqui no radicando, assim, tá bom? Nesse contexto, tem uma coisa que aqui nós já podemos aplicar. Uma coisa que aqui já nós podemos aplicar. Este 4 e o 2. Você pode reduzir eles como? Eu posso dividir aqui por 2 e aqui também dividir por 2. Quando você faz isto na matemática, significa que você está reduzindo um número significativamente, de maneira proporcionalmente igual, tá bom? Então, nesse caso, já que eu dividi aqui por 2, eu posso ficar aí ficando com... vou ficar aí com 2, tá bom? Com 2 raiz de 2, assim. Isto aí quer reduzir um termo, tá bom? Aplicando aqui a radiciação, ou seja, a redução dos termos do índice e do expoente, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a próxima propriedade, que vai ser radical de outra raiz, ok? E quarta propriedade. Essa quarta propriedade se trata do radical de outra raiz. Ou, se você quiser melhor chamar isto aqui, pode ser raiz de uma raiz, assim. Diferentes nomes são dados para este tipo de problema, mas você pode chamar da maneira que lhe for conveniente. Neste caso, você aprende algo especial aqui, que é, se você tem uma raiz de n, raiz, obviamente, m, raiz, tá bom? Assim. Fechando aqui, ficando com A, assim, tá bom? Você tem raiz de outra raiz. Isto significa que você vai ter igual a dizer n vezes m da raiz de A. Assim que é. Você multiplica esses dois e mantém o radicando aqui, tá bom? Multiplica os seus índices e mantém o seu radicando. Assim que é. Vamos aí aos exemplos práticos, muito rápido. Exemplos práticos, vamos ver aí se nós temos alguns. Temos este, este e este. Vamos resolver todos esses que eu marquei. 1, 2, 3, tá bom? O primeiro exemplo eu já vou passar aí. Visualiza, porque já não vais ver mais. Aí, tá bom? Então, eu tenho aí raiz da raiz de 5, assim, tá bom? Para resolver esse problema, uma coisa que dizer que é igual. Aqui, você diz que não tem índice, mas lembre-se, eu disse que raiz quadrada significa 2. Raiz quadrada significa 2. Significa que aqui eu tenho um 2. Então vai ser 2 vezes este 3 da raiz de quê? De 5. Assim. Igual a dizer 3 vezes 2 vezes o 3 vai ser 6 raiz de 5. Assim, está resolvido o seu problema. Assim que é. Isto aqui já está resolvido. Próximo exercício, 4, não é? Raiz de 5 deu um número aí, 9, assim. Mesma coisa serve. Você vai dizer aí que eu tenho 4 vezes 5, raiz de 9, tá bom? Vais multiplicar esses dois, os índices, nesse caso, você vai ter aí, no final das contas, você vai ter aí 20 raiz de 9, tá bom? É assim como se trabalha com esse tipo de problemas, assim como se trabalha, tá bom? Prosseguindo, se você, suponhamos que você tenha raiz da raiz, que vem uma outra raiz de algum número aqui, tá vendo? Isto tudo aqui é um exemplo de suposição que eu estou a fazer aí. Você tem um problema deste tipo.
Não se preocupe, você já sabe que aqui o índice é 2, é 2, é 2. Então você vai ter 2 vezes 2 vezes 2. O 2 daqui, o daqui, o daqui. Raiz de 2, assim. E por fim, 2 vezes 2, 4 vezes 2 é 8. Então vai ter 8 raiz de 2. Assim, tá bom? É assim como se aplica a quarta propriedade, que é radical de uma outra raiz, tá bom? Vamos aí para a próxima propriedade. A próxima propriedade, a quinta propriedade. Vamos aí trabalhar com a quinta propriedade. Essa quinta propriedade, tá bom? Deixa eu trocar dessa caneta, já não está a respirar bem. Deixa eu usar esta. Vamos falar aí da simplificação. Simplificação, não é? De radical. Tá bom? Simplificação de radical. Esta propriedade é meio radical de verdade. Por quê? Vamos lá ver aí a propriedade. Se eu tenho n da raiz de a elevado aqui a m, assim, tá bom? Isto aqui é igual. Esta propriedade, ela vem nos induzir uma coisa aí interessante. Vem nos induzir uma coisa interessante aí. Esta coisa interessante é que quando você tem um problema deste tipo e você tem alguma desproporcionalidade entre o índice e o expoente, você pode fazer algo como parecido com... Você pode manter aí o m da raiz do que? De a, tá bom? Elevado a m, assim. Mas você pode fazer uma outra coisa. Neste caso, significa que você pode multiplicar aqui por algum valor, por b talvez, e também quando fizeres isto aqui, também aqui tens que multiplicar por b. Não é só sempre multiplicar, também existe casos em que você pode dividir. Por exemplo, se eu tenho n raiz de a, assim como eu já projetei lá em cima, tá bom? Neste caso eu posso também dividir aqui por b e também aqui no m dividir por b, tá bom? Quando fizeres isto, você significa que está a multiplicar ou a dividir de maneira proporcional, tá bom? Essas coisas. Esta propriedade, ela vai te ajudar bastante naqueles casos em que você já fica sem jeito e se pergunta o que eu devo fazer num exercício parecido com este. Esta propriedade é que te salva naquele momento. Então preste bastante atenção aí na resolução dos exercícios que eu vou trazer aí. Vamos lá, uns exemplos. Vamos aos exemplos. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Aqui uns exemplos práticos. Deixa eu ver. Uns exemplos práticos. Tá bom. Temos aqui alguns exemplos. Posso usar este e este. Posso usar esses dois exemplos aqui. Tá bom? Para melhor ilustrar. Tá bom? Então vou ter aí 4 da raiz de 25. Assim. Como primeiro exemplo. Neste exemplo, você nota que tenho 4 aqui, eu não tenho expoente nenhum. Então significa que se eu tenho 4, posso ter 4 raiz. 25 é a mesma coisa que dizer 5 vezes 5, assim, tá bom? Nota isso, 25 é a mesma coisa que dizer 5 vezes 5. Então vai ter igual no final, que vai ser 4 raiz 25. 5 vezes 5 é a mesma coisa que dizer 5 ao quadrado, assim. Estamos a usar esta propriedade. Então, neste momento, você vai dizer que é igual 4 por 2, tá bom? Aqui é o ponto em que você decide multiplicar ou dividir. A escolha é totalmente sua, multiplicar ou dividir. Eu vou simplesmente dividir essas propriedades. Vou dividir aqui, dividindo aqui por 2, não é? Como dizia, dividindo aqui por 2 também. Dividindo aqui por 2, eu vou acabar tendo aí 2 aqui, 2 que divide por 4, 2, não é? Essa é a lógica do raciocínio, porque seria 4 que divide por 2 para dar 2, mas é por aí que eu estou a tentar pensar contigo. Então, raiz de 5, não é? 2 que divide por 2, 1, então não preciso colocar nada. Então, significa que se eu simplificar essa expressão, não é? A simplificação final vai ser esta aqui, 2 raiz de 5. Isto é que é simplificar expressões, usando esta propriedade aqui, tá bom? Por que muitas das vezes nós corremos para a simplificação? Esta propriedade para ti deve parecer muito inútil, porque mas como é que
vai acontecer esse tipo de caso. Olha, presta atenção. Eu tenho um exercício aqui que ele requer, para você acertar ele requer você aplicar também a propriedade de divisão e também de simplificação, não é? De radicais. Este exercício aqui, que eu já saio marcando, tá bom? Este aqui, nota aí. Eu vou estar a passar ele aí. Ele é 6 raiz de 20, que divide por 6 raiz de 5. Assim, que divide também por 3 raiz de 2. Assim. Olha, este exercício só existe um e único jeito dele ser acertado, tá bom? Para você acertar este exercício aqui, você precisa aplicar a divisão de radicais, a propriedade de divisão de radicais e também de simplificação de radicais. Aí você vai começar a ver a importância de usar esta quinta propriedade de radiciação, tá bom? Então, para você resolver isso aqui, você já sabe que vai ter aqui os mesmos índices, então vai manter o índice e dividir esses dois aqui. Seria 20 que divide por 5, não é? Divisível por 5. Que divide também aqui por 3 raiz de 2, tá bom? Este 3 eu não meti ele dentro dessa expressão aqui porque não tem o mesmo índice. Esse é o ponto. Não podemos dividir expressões que não tenham o mesmo índice, tá bom? Isso aí é que é o ponto. Nesse contexto, você vai ter igual aí a dizer 6 que divide raiz, ou seja, a divisão desses dois vai dar 4, fechar aqui, que divide por 3 raiz de 2, tá bom? É nesses casos que você depois chega a esta conclusão aqui, depois pega já a cabeça. O que eu devo fazer? Aí você tem que lembrar da quinta propriedade, esta propriedade que te permite reduzir as expressões, ou seja, os índices e os seus radicandos aí, tá bom? Vou colocar a igual para frente. Isso aqui, olha, aqui eu vou ter aqui 6, pode ser 6 raiz. Este 4 aqui é a mesma coisa que dizer 2 elevado a 2. O 4, não é? Transformando ele em potência. Aqui fechar, que divide aí, não é? Por 3 raiz de 2. Assim. Nesse caso, você vai continuar resolvendo isto aqui igual. Olha, nesse contexto aqui, você já se pergunta, o que eu devo fazer? Aplica a quinta propriedade. Aquela que eu disse que te permite multiplicar ou dividir um índice e o seu expoente simultaneamente. Nesse caso, você já vai dizer aí, deixa eu pegar aqui uma outra lapiseira. Nesse caso, você já vai dizer aí, eu posso dividir aqui por 2 e também aqui simultaneamente por 2. É possível, não é? É possível. Se eu divido o 6 por 2, vou ficar aí com 3 raiz de 2. Aqui, se eu dividir 2 por 2, vou ficar com 1. Então, não preciso colocar mais nada aí. Vou ter aí dividir, tá bom? De 3 raiz de 2. Assim, tá? Já perceber? E nesse contexto, você já percebeu que já tem os mesmos índices. Tendo os mesmos índices, pode aplicar a divisão do que de radicais, que é manter o índice e dividir os seus radicandos. Ou seja, que seria 2 que divide aí por 2. Assim. Percebes o quão é importante essa quinta propriedade? Isto aqui é importante. Você segue dizendo aí que é igual, tá bom? De 3, 2 que divide por 2. Isso aí vai acabando, ficando aí com 1. Assim, tá bom? Com 1. Acho que a solução final é por aí. A solução final, existe um número aí que elevado a 3 vai dar 1. Sim, existe. É o próprio 1. 1 é a solução final. Tá bem? Percebe? Você conseguiu aqui perceber, tá bom? O quão é importante usar essa simplificação de radicais. Você percebeu isso agora? É importante usar esta quinta propriedade de simplificação de radicais. Muitas das vezes, quando você não tem saída, essa propriedade ela vai te salvar. Assim que nos permite igualar os seus índices, tá bom? E o expoente. Esta é a quinta propriedade, porque existem aí casos que eu já ouvi muito falar e já vi muito bem aqui na radiciação, que você já fica aí com índices diferentes. Você se pergunta, mas eu já não tenho índices iguais, o que eu devo fazer? Você usa esta propriedade, que é dividir ou multiplicar esses senhores simultaneamente, tá bom? Deixa aqui eu representar mais uma última coisa aplicando essa propriedade para melhor você compreender, não é? Como estrangular todos os problemas que você já aí, muitas das vezes não tem radicais iguais, tá bom? Deixa eu elaborar aqui um exercício. Supor aqui que eu tenho 3, pode ser 3 raiz de 10,
vezes, pode ser aí 6 raiz de 5. Assim, tá bom? Você tem essa expressão assim, nesse contexto. Mas eu aqui não consigo fazer mais nada. Isso é mentira. Você aí tem que pensar, ir para a simplificação de radicais, procurar igualar esses dois radicais aí, tá bom? De que jeito? Este daqui e este aqui, você pode igualar eles de uma maneira só, fazendo o MMC de 3 e 6, tá bom? Fazendo o MMC de 6 e 3. Você sabe o que é esse de MMC, não me venha com essa de MMC, eu não sei. Aqui você tem que saber o que é MMC. O MMC, ele nos permite igualar esses dois índices aqui, tá bom? Então você vai descobrir que o MMC para 3 ele é 2 e para 6 é 1, tá bom? Então são esses números que você vai usar para multiplicar aí, tá bom? Então você tem 3 aqui, então significa que se você sabe que o MMC de 3 é 2, então vai ter 3 vezes 2 raiz de 10, assim. Vezes de 6 você tem 1, então você vai ter 6 vezes 1 aqui, raiz de vezes 1, aqui 1, raiz de 5. Aqui já você tem que vir também, tem mais uma coisa que você tem que saber, que já depois de ter feito isso, você já sabe que tens 3 vezes 2, raiz de 10, certo? E também sabes que aqui tens vezes 6 vezes 1, raiz de 5. Você já sabe muito bem disso. Mas tem uma última coisa que você tem que aplicar aqui para você ter sucesso nos seus exercícios, tá bom? Dado que você já usou este 2 aqui como MMC para 3 e este 1 como MMC para 6, então você tem que dizer que este mesmo valor que você multiplicou este numerador, este índice, tem que ser o expoente deste aqui. Ou seja, este 2 tem que vir aqui e este 1 também tem que vir aqui. Isso é importantíssimo para você arrebentar com tudo. Presta atenção. Esse é o único jeito de igualar os índices sem ter problemas. Você multiplicou aqui por 2, aqui também deves multiplicar por 2. Aqui você multiplicou por 1, aqui também deves multiplicar por 1. É esta propriedade que eu estava a ensinar, não? Lembram? Esta propriedade que eu estava aqui a ensinar. Se você divide um ponto, tem que usar em ambos os valores. É isso que acontece para igualar os índices, tá bom? Esta quinta propriedade realmente te salva de muitos casos. Ok, vamos continuar aqui. 3 vezes 2, você vai ter 6 raiz. Aqui, 10 elevado a 2, 100, não é? Vezes, aqui vai ter aí 6 raiz de 5. Assim, nesse caso, você já percebeu, não é? Já percebeu que você tem aí os mesmos índices. Tendo os mesmos índices, você vai aplicar a propriedade que lhe convier aí nessas 5 propriedades que nós tivemos aqui a praticar. Então, você vai ter aí 6 raiz de 100 vezes 5, assim que é. Esta aqui é a propriedade de produto, tá bom? Então, por fim, você vai ter 6 raiz de 500, tá bom? Aqui, 500, tá bom? Aí você pega na sua calculadora, vê se é possível achar uma raiz perfeita deste número aqui, tá bom? Se é possível achar uma raiz perfeita desse número aqui ou não é. Isto aí você vai ver aí sozinho, tá bom? Esta foi mais uma aula sobre radiciação. Nós aprendemos aí todas as propriedades de radiciação de 1 a 5, tá bom? Te ensinei todos os truques, não é? Aquela última propriedade é mais para um truque, não é? Te ensinei todos os truques aí que você precisava saber sobre radiciações, tá bom? Como prometido, aqui está a folha dos exercícios que eu estava aqui a usar, tá bom? Esta aqui é a folha dos exercícios que eu estava a usar. Aí visualiza, pega um monte desses exercícios e resolve aí, tá bom? Se você também tiver aí um manual, tá bom? Você vai ter a oportunidade de pegar todos os exercícios que você encontrar aí e resolver, tá bom? Esta aula era simplesmente e justamente para falar de propriedades de radiciação. Radiciação, essa palavra é meio complexa. Radiciação. Assim que é. Muito bem, meu nome é Marcos Gove, você esteve na companhia do Marcos Gove neste que é o seu canal, o Planeta Estudantil, tá bom? Não se esqueça de se inscrever neste canal para estar por dentro de toda a informação que eu estarei aí deixando, porque este foi somente uma das partes que eu estarei gravando sobre radiciação, porque aí vem os 2 próximos vídeos, tá bom? Que estarão aparecendo aí para ti aí no finalzinho deste vídeo. Então clique neles e assista
e assista, aprendendo bem mesmo, tá bom? Então, meu amigo, eu lhe agradeço muito por ter me acompanhado neste vídeo. Fique com Deus e bons estudos. Nos vemos no próximo vídeo.